O jogo contra o Internacional na manhã deste último domingo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, deve proporcionar aos torcedores do Corinthians um bom choque de realidade a respeito da real situação do clube e da maturidade de seu nível de jogo neste momento. O Corinthians é verdade que teve uma evolução depois da parada da Copa América, mas havia torcedores já colocando o time na briga pelo título, ou torcedores cravando já uma vaga na Libertadores. Não é bem assim. Em todos os jogos difíceis que o Corinthians teve depois da parada da Copa América, em nenhum deles o Corinthians foi bem sucedido, tanto do ponto de vista de desempenho quanto do ponto de vista de resultado. Depois de mais uma atuação ridícula contra o Internacional, aliás, nos últimos 3 adversários difíceis que o Corinthians enfrentou fora de casa, Santos, Cruzeiro e Internacional, o Corinthians praticamente não criou chances de gol. Ficou 270 minutos praticamente sem criar chances de gol. Nesse último final de semana sequer testou o goleiro do Internacional, sequer chutou a gol. 90 minutos sem chutar a gol, gente. E sem criar outras chances que, passou perto e tal. O Corinthians não consegue jogar contra adversários mais fortes. O Corinthians enfrentou, desde a parada da Copa América, adversários fraquíssimos, com exceção do Palmeiras, do Flamengo e do Internacional. E nesses 3 jogos o Corinthians não venceu, nesses 3 jogos o Corinthians não apresentou um bom futebol. Contra o Palmeiras no final de semana passado, só empatou por conta do goleiro Cássio. E eu já digo há muito tempo que o Corinthians cada vez mais depende dos milagres de seu goleiro. Cássio vem salvando o emprego de Carille há muito tempo já, e mais uma vez foi milagreiro contra o Palmeiras em um jogo decisivo. O Corinthians contra o Flamengo criou uma chance real de gol. Apesar de ter controlado o jogo por um bom período, não conseguiu traduzir isso sequer em chances de gol. Então esse controle foi muito efêmero, né? Foi muito superficial. Um controle de jogo exige volume de jogo. E o Corinthians contra equipes mais qualificadas não consegue demonstrar volume de jogo, o que mostra que o estilo de jogo do Corinthians ainda está extremamente imaturo. A torcida do Corinthians precisa entender que não é essa maravilha toda, não tá essa máquina toda, esse time do Corinthians. Pelo contrário, precisa melhorar e muito. A posse de bola continua fraca do Corinthians, o Corinthians dá muito chutão o jogo inteiro. As transições são lentas, muito lentas, muito lentas. 2 jogadores do meio campo ajudam muito pouco na transição, que são o Júnior Urso e o Sornosa. Quando o Carille arma esse esquema com os 3, o time fica parado, fica preso. Parece que é aquele time que está cimentado no chão, porque não consegue desenvolver o jogo ali, é só chutão e briga pelo rebote. O Júnior Urso pelo menos conseguiu fazer um gol contra o Goiás, mas tem atuações pífias seguidas aí depois da parada da Copa América. O Corinthians tem muita dificuldade de achar um nome naquela posição que já foi do Paulinho, que já foi do Elias. Grandes nomes passaram por ali e realmente faziam a diferença nos esquemas do Corinthians, esse elemento surpresa. Mas a diferença é que o outro elemento do meio campo ajudava na armação. Por isso que esse elemento surpresa tinha liberdade para aparecer na área. Com o Sornosa ali no meio da meiuca, né, também conhecido como Sonossa, né, do radical sono, fica difícil realmente o Júnior Urso ficar totalmente livre dessa armação de jogadas, porque o Sornosa também não arma. Então fica o meio campo ali, aquele buraco no meio, e a torcida do Corinthians comemorando como se o time já tivesse papando o título do campeonato. Tá 10 pontos do Santos, praticamente, quase 10 pontos do Santos. Então muita calma nessa hora. O Corinthians teve um processo de pequena evolução, muito pequena evolução. Na verdade, o que caiu foi o nível dos adversários do Corinthians, que na primeira parte da tabela, ali no começo do campeonato, enfrentou adversários um pouco mais fortes, agora pegou adversários muito fracos, e com um nível de jogo bem pouco melhor do que o anterior, pareceu que o Corinthians estava jogando muita bola, porque os adversários, na verdade, não estavam jogando bola nenhuma. Então o Corinthians não está com essa bola toda. É muito bom o corintiano colocar o cavalinho dele na chuva, baixar a bola e continuar cobrando muita evolução tática, ofensiva sobretudo, do seu treinador Fábio Carille. Forte abraço.